A primeira vez que Henrique viu a pequena Laura, ela estava com as mãos sujas de graxa, correndo como um animal encurralado pelos becos de São Paulo. Ele não sabia por quê, mas aquela menina, com seus olhos grandes e desesperados, apertando um pão velho contra o peito, ficou cravada em sua memória. Algo ali fez sua alma pesada estremecer. Ele, um homem acostumado a assinar contratos milionários com frieza, estava pela primeira vez diante de uma cena que o fez questionar. Como alguém pode ser tão pequeno no mundo e ainda resistir? Foi assim que Henrique parou o carro importado e saiu andando atrás dela, sem nem saber o que faria se a alcançasse. Laura tinha 12 anos, mas a dureza das ruas a envelhecera. Seu corpo franzino mal sustentava a força que precisava para sobreviver. Era sozinha desde os 7, quando a mãe morreu, e ninguém se deu ao trabalho de procurar pelo pai. Roubar pão, esconder-se entre caixas de papelão e brigar por restos de comida eram sua rotina. Naquele dia, ela não sabia que o homem engravatado que apareceu no beco atrás dela não era mais um segurança irritado. Ele tinha olhos de quem queria entender. "Você não precisa correr", ele disse, abaixando a voz como quem tenta acalmar um animal ferido. Laura congelou, os dedos apertando o pão com tanta força que ele quase despedaçou. "Vai me levar?" Ela cuspiu desafiadora. "Não, só quero ajudar." Ela riu, amarga, como se ele tivesse contado a maior piada do mundo. "Ajudar? Quem ajuda gente como eu?" pensou. Mas Henrique, contra toda lógica e instinto, sentou-se no chão frio e esperou. Ela o estudou de longe, sem saber o que pensar. Ele não parecia perigoso. Ele parecia perdido, como ela. Foi naquele dia que a vida dos dois começou a mudar. Henrique levou Laura para casa, um apartamento luxuoso que ela mal acreditou ser de verdade. Nos primeiros dias, ela só falava o essencial, mantendo distância, sempre com medo de que ele pedisse algo em troca. Henrique também não sabia exatamente o que estava fazendo. Não tinha filhos, nem esposa, e sua vida sempre fora sobre controle e previsibilidade. Laura era o caos em pessoa. Os dias viraram semanas, e Henrique começou a notar detalhes sobre Laura que o incomodavam profundamente. Ela nunca comia tudo o que serviam, escondendo parte da comida como se fosse perder o acesso a ela no dia seguinte. Ela evitava falar do passado, mas os pesadelos que tinha à noite contavam histórias que ninguém deveria viver. Henrique começou a investigar sua própria motivação. Ele não queria apenas salvá-la das ruas. Ele queria salvar a si mesmo de uma culpa que nem entendia direito. Enquanto isso, Laura começou a relaxar aos poucos, mas com uma constante sensação de que aquilo era temporário. Na rua, ela aprendeu que tudo que é bom tem prazo de validade. Mas Henrique, diferente de qualquer outro adulto que ela já conhecera, era paciente. Ele não tentava corrigi-la, ele a escutava. A história ficou ainda mais intensa quando Henrique revelou algo que nunca tinha contado a ninguém. Ele mesmo fora um menino abandonado. Crescera em um orfanato, até que uma mulher rica o adotou e lhe deu o futuro que ele nunca imaginou. Ele carregava a culpa por nunca ter feito nada para retribuir à vida o que recebeu. Talvez, ao ajudar Laura, ele estivesse tentando acertar essa conta. No entanto, o que Henrique não sabia era que Laura tinha segredos que podiam destruir tudo. Ela não era apenas uma menina de rua. Ela havia fugido de um esquema de exploração infantil. E as pessoas que a perderam estavam determinadas a encontrá-la. O drama escalou quando uma figura misteriosa começou a rondar o prédio de Henrique. Laura reconheceu o homem de imediato. Ele era o capanga do líder do esquema que a escravizava. E é aí que o inesperado acontece. O homem, ao invés de denunciá-la ou levá-la de volta, confronta Henrique, revelando que Laura roubou mais do que pão no passado. Ela carregava algo de valor inestimável,
algo que Henrique nunca imaginou que estivesse no centro de tudo. Informações que podiam desmascarar uma rede de tráfico envolvendo figuras poderosas. Henrique e Laura são forçados a fugir juntos. Cada capítulo revela mais camadas do passado dela, do trauma dele e da jornada emocional que os conecta. No clímax, quando eles finalmente enfrentam os inimigos, a verdade é chocante. Henrique descobre que Laura é, na verdade, sua meia-irmã. O pai que ele nunca conheceu era também o pai dela, e o destino os uniu de uma forma que ninguém poderia prever. O final é um misto de dor e redenção. Laura decide expor tudo e destruir a rede criminosa, mesmo sabendo que isso a colocará em risco. Henrique promete protegê-la a qualquer custo. A última cena mostra Laura diante de um tribunal, contando sua história com a coragem de quem já perdeu tudo e encontrou finalmente uma razão para lutar. Henrique sentiu o estômago revirar ao perceber que estavam sendo seguidos. No começo, tentou se convencer de que era apenas paranoia. Talvez fosse o estresse de ter a responsabilidade de cuidar de uma garota tão complicada como Laura. Mas no fundo, ele sabia que algo estava errado. Primeiro foi o carro preto estacionado do outro lado da rua, que ele via todas as manhãs ao sair para o trabalho. Depois, as chamadas anônimas, sempre mudas, que o telefone residencial começou a receber. A gota d'água veio quando o porteiro do prédio avisou que um homem estranho estava perguntando por ele. Henrique desceu imediatamente, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito, mas não encontrou ninguém. Quando voltou ao apartamento, Laura estava encolhida no sofá, as mãos tremendo, e ele sabia que não era coincidência. Ela viu o olhar de preocupação no rosto dele e murmurou, quase sem som, "Eles estão aqui." Aquela frase mudou tudo. Henrique, que até então não tinha certeza da gravidade da situação, percebeu que a vida dos dois estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ele tentou acalmá-la, mas Laura estava apavorada. Eles sempre fazem isso. Primeiro assustam, depois atacam, disse ela com a voz embargada. Henrique quis perguntar mais, mas ela o cortou com um olhar. "Você não entende. Eles não vão parar até me levar de volta." Naquela noite, Laura não conseguiu dormir e Henrique ficou acordado, sentado ao lado dela, tentando pensar em um plano. O problema é que ele nunca precisou lidar com algo assim. Nos negócios, sempre foi frio e metódico, mas aquilo era diferente. Aquilo era real. Era perigoso. E pela primeira vez em anos ele sentiu medo. 2 dias depois, o primeiro ataque aconteceu. Henrique e Laura estavam voltando do mercado. Ele havia insistido em ir pessoalmente porque queria que ela se sentisse segura, como se as coisas pudessem ser normais, pelo menos por um momento. Foi no estacionamento que tudo começou. Um homem alto e corpulento, com um boné baixo cobrindo parte do rosto, se aproximou rápido demais. Laura congelou. Henrique percebeu tarde demais. "Você sabe o que queremos", disse o homem, olhando diretamente para a menina. Henrique tentou intervir, colocando o corpo entre ela e o estranho, mas antes que pudesse reagir, o homem o empurrou com força suficiente para jogá-lo no chão. Laura gritou, mas ao invés de correr, puxou Henrique pelo braço, usando uma agilidade que ele nunca tinha visto antes. Ela o levou para trás de um carro estacionado e, com um olhar urgente, sussurrou: "Eles nunca esperam que você saiba se esconder. Vem!" Ela o guiou por entre os carros, como se estivesse em um labirinto que conhecia bem, e de alguma forma conseguiu encontrar uma saída para a rua sem que o homem o seguisse. Henrique estava ofegante, o terno amarrotado, o orgulho ferido. Mas o que mais o incomodava era a certeza de que aquilo era só o começo. "Laura, quem eram eles? Por que estão atrás de você?" Ela hesitou, olhando para os lados, como se qualquer pessoa na calçada pudesse ser uma ameaça. "É complicado", respondeu.
Henrique perdeu a paciência. Eu acabei de quase ser morto por sua causa. Você vai me dizer o que está acontecendo ou não? Ela olhou para ele, os olhos grandes, cheios de lágrimas, mas também de uma raiva que ele não esperava. Você acha que sabe como as coisas são, mas não sabe nada. Essas pessoas, elas me usaram, me obrigaram a fazer coisas que ninguém deveria fazer. E quando eu fugi, eu roubei deles. Não dinheiro, mas algo que eles querem de volta. Algo que pode acabar com eles. Henrique ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele queria fazer perguntas, mas o olhar dela era um aviso claro de que aquele não era o momento. Naquela noite, Henrique decidiu que eles precisavam fugir. Não podia mais arriscar ficar naquele apartamento, tão fácil de encontrar. Laura não protestou, ela sabia que isso era inevitável. Eles pegaram o carro e dirigiram sem destino por horas, até que Henrique parou em uma pousada de estrada, simples, mas discreta. Ele estava nervoso, tentando parecer no controle, mas Laura percebeu. "Você acha que isso vai adiantar?" perguntou ela com a voz seca. Henrique suspirou. "Não sei, mas é o que temos agora. Eu vou te proteger, Laura. Não importa o que aconteça." Ela quis acreditar nele, mas sabia que as coisas eram mais complicadas do que ele podia imaginar. Enquanto isso, os perseguidores não estavam tão longe quanto imaginavam. O capanga que os abordou no estacionamento voltou ao líder da operação, um homem frio e calculista chamado Roberto. "Ela estava com um homem rico", disse ele, entregando uma foto que tirou às pressas. Roberto olhou para a imagem com desdém. "Henrique Vale. Interessante. Ele não faz ideia do que está acontecendo, faz?" O capanga balançou a cabeça. "Ainda não, mas acho que podemos usar isso contra ele." Roberto sorriu, um sorriso que nunca chegava aos olhos. "Ótimo. Vamos dar a ele uma razão para nos ouvir." A tensão aumentava a cada dia. Laura e Henrique começaram a sentir que não podiam confiar em ninguém. Henrique tentou usar sua influência e dinheiro para descobrir quem eram os homens atrás deles. Mas cada pista parecia levar a um beco sem saída. Enquanto isso, Laura começou a contar mais sobre o passado. Entre lágrimas e pausas longas, ela explicou que o que roubou não era um objeto, mas informações. Um pendrive cheio de documentos que poderiam expor uma rede criminosa de exploração infantil. Henrique mal conseguia acreditar no que ouvia. Ele não sabia o que era mais chocante: que Laura tivesse sobrevivido a tudo isso ou que ela estivesse disposta a enfrentar aqueles monstros de frente. Mas os criminosos não iam esperar. Eles sabiam que o tempo era essencial. Um dia, enquanto Henrique e Laura tentavam planejar o próximo passo, o telefone tocou. Henrique atendeu, e uma voz baixa e ameaçadora falou do outro lado. "Sabemos onde você está. Entregue a menina e ninguém se machuca." Ele sentiu o corpo inteiro gelar. Ao desligar, olhou para Laura. "Eles estão vindo." E naquele momento, ele soube que a única maneira de salvar a vida dela era enfrentar o perigo de frente, mesmo que isso significasse sacrificar a própria segurança. Henrique nunca imaginou que sua vida perfeita e controlada se transformaria em um jogo de sobrevivência. Laura nunca pensou que alguém lutaria por ela, mas juntos eles estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que eles mesmos. O clímax estava próximo e nada seria como antes. Henrique segurava o volante com força, o olhar fixo na estrada escura e deserta. Laura estava no banco do passageiro, encolhida, segurando o pendrive como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Ambos sabiam que o confronto era inevitável. Os criminosos estavam cada vez mais perto e a única maneira de acabar com tudo era entregar os documentos às autoridades. Mas Laura estava assustada. "Eles nunca vão deixar a gente chegar lá. Eles sempre encontram um jeito." "Sempre", sussurrou, mais para si mesma do que para ele.
Henrique olhou para ela, o rosto duro, mas os olhos denunciando algo mais profundo: medo, medo por ela. Quando chegaram ao destino, um prédio antigo que abrigava uma pequena delegacia fora da cidade, o silêncio era quase ensurdecedor. Henrique ajudou Laura a sair do carro, mas antes que pudessem alcançar a porta, um tiro ecoou no ar. Eles se jogaram no chão instintivamente e Henrique puxou Laura para trás de um muro baixo. "Eu disse que eles nunca deixam!" Ela gritou, quase em desespero. Henrique puxou o celular, as mãos tremendo, tentando ligar para alguém, qualquer um, mas não havia sinal. Os homens estavam lá. 2 deles, armados, avançavam lentamente. "Entrega o que é nosso e ninguém se machuca!" gritou um deles, a voz reverberando no estacionamento vazio. Henrique olhou para Laura e ela balançou a cabeça freneticamente. "Não, eu não posso voltar. Eu não vou voltar." Ele sabia que não podia deixar isso acontecer. Então fez algo que ela jamais esperaria. Ele se levantou, as mãos para cima. "Eu vou entregar. Só me ouçam." Laura puxou a manga do casaco dele em pânico. "Você é louco? Eles vão te matar." Henrique se inclinou e sussurrou: "Confia em mim." Ele andou devagar até os homens, enquanto Laura ficava escondida. Tirou o pendrive do bolso e o segurou no alto. "É isso que vocês querem, não é? Mas vocês esqueceram de um detalhe." Os homens trocaram olhares confusos. "Esse pendrive já está online. Tudo já foi enviado. Vocês não podem parar isso." Era uma mentira. Henrique sabia disso. Mas por um segundo, os homens hesitaram e ele usou esse momento para tirar um pequeno objeto do bolso, o controle do alarme do carro. Um apertar de botão e a buzina começou a tocar ensurdecedora, ecoando pela área. Foi o suficiente para desorientá-los. Henrique correu, puxando Laura. Eles entraram no prédio e trancaram a porta. O barulho atraiu a polícia local, que, embora inicialmente relutante, acabou ouvindo o que Henrique e Laura tinham a dizer. Quando o conteúdo do pendrive foi acessado, a sala inteira ficou em silêncio. Documentos detalhando uma rede criminosa gigantesca, com nomes de políticos, empresários e figuras poderosas, apareceram na tela. Laura olhava para tudo com uma expressão de alívio e medo ao mesmo tempo. "Acabou?" ela perguntou. Henrique queria responder que sim, mas sabia que aquilo era só o começo de algo maior. A noite parecia interminável, mas a segurança foi reforçada. Homens foram presos e o esquema começou a ser desmantelado. Laura finalmente pôde respirar. Mas foi quando o chefe da operação, Roberto, foi capturado que o plot twist final aconteceu. Ele olhou para Henrique algemado e disse com um sorriso frio: "Então é assim que você descobre, hein? A ironia disso tudo é perfeita." Henrique ficou paralisado. "Do que você está falando?" Roberto riu, aquele tipo de risada que só alguém que não tem mais nada a perder solta. "Ela é sua irmã. Meio-irmã, na verdade. O velho vale não era tão santo quanto você achava." Henrique olhou para Laura, a mente girando, enquanto flashes de memórias desconexas passavam por sua cabeça. Roberto explicou com prazer cruel que o pai de Henrique, um empresário com um passado obscuro, tinha tido um caso com a mãe de Laura. Quando a mulher morreu, ninguém foi atrás da menina. Ela foi descartada, esquecida. O choque foi como um soco no estômago. Henrique, o homem que achava que estava salvando Laura, percebeu que estava, na verdade, salvando uma parte de si mesmo que ele nunca soube que existia. A revelação abalou tudo, mas também trouxe algo inesperado. Laura, pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Henrique, que sempre se viu como alguém distante de vínculos emocionais, encontrou em Laura uma razão para continuar. Eles prometeram que, juntos, reconstruiriam suas vidas. Não seria fácil, mas pela primeira vez, ambos tinham algo que nunca tiveram antes: família. O caso explodiu nos noticiários e Laura, com a coragem que Henrique admirava, decidiu contar sua história ao mundo.
Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas estava pronta. Na última cena, Henrique observa Laura falando em rede nacional, suas mãos cruzadas, e um sorriso pequeno, mas sincero, aparece em seu rosto. Ela vai ficar bem, ele diz para si mesmo. E pela primeira vez, ele acredita nisso.